O verso 7 diz: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Verso 8: por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que foi repartido por Cristo? Os dons que foram dados aos homens. A palavra dom, ela significa presente. E a pergunta que eu faço é: qual foi o presente? Ou qual foi o dom que Cristo deu aos homens? O Espírito Santo, ele é o presente. Ele é o dom que Jesus nos enviou, conforme a promessa do Pai. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que vem fazer morada em mim e em você, quando reconhecemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o nosso Salvador. E o Espírito Santo habita em nós, se tornando em nós o selo de garantia de nossa salvação. Nada mais pode nos tirar do caminho da salvação. Não existe mais possibilidade de sermos lançados no inferno, no lago de enxofre. Isso porque a salvação não depende em nada de nós. Estamos agora selados com o selo de Deus, que é o próprio Espírito de Deus, que é penhor da nossa salvação. E o Espírito de Deus também é o poder de Deus operando em nós e nos capacitando com dons para realizarmos o serviço a qual fomos chamados em Cristo. E eu gostaria de dizer apenas que o Espírito, ele age normalmente pegando aquilo que nós possuímos de dom natural, aquilo que fazemos bem, que nós temos esse potencial natural para realizarmos, e transforma isso em um dom para o serviço do corpo de Cristo. Isto é, o Espírito de Deus, ele pega algo que nós temos já uma vocação natural. Essa vocação natural já foi dada por Deus quando nós estávamos sendo ainda formados no ventre de nossas mães. E aí o Espírito vem agora e pega essa vocação que Deus já tinha nos dado e ele potencializa isso para que nós possamos desenvolver dentro do corpo de Cristo. Por exemplo, a grande maioria das pessoas que ministram louvor, antes de conhecerem a Jesus, antes de sua conversão, elas já possuíam essa vocação para a música. Agora o Espírito vem, potencializa nela essa vocação para o serviço do corpo de Cristo. Assim como uma pessoa, por exemplo, que gosta de pintar quadros, fazer esculturas, ser artista, como minha mãe foi. O Espírito pega este dom e potencializa nessa pessoa para o serviço da igreja. E essa pessoa, ela pode desenvolver dentro da igreja a arte, através de painéis para eventos especiais, a arte através de teatro, a arte através de seus muitos meios, a serviço do corpo de Cristo. No verso 8, vemos que Jesus entrega dons aos que estão no cativeiro. Nesse verso, o apóstolo Paulo faz alusão aos guerreiros da antiguidade que, ao vencerem suas batalhas, levavam cativos os inimigos que foram vencidos e distribuíam os despojos, os bens conquistados com os seus guerreiros. Jesus venceu Satanás e deu aos homens presentes. A diferença é que Jesus venceu Satanás sozinho na cruz e deu presente a nós que fomos libertados do cativeiro, do domínio do pecado e da morte. Nós recebemos os despojos, a vitória de Cristo na cruz. Nós que éramos prisioneiros na mão de Satanás, fomos libertos e recebemos de Jesus presentes.
diz no verso 11 que Jesus deu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Algumas versões diz pastores e mestres. A maioria dos estudiosos bíblicos afirmam que o texto se refere a 4 dons e não a 5, isto é, pastores e mestres se referem ao mesmo grupo de pessoas. Contudo, isso não faz diferença no desenvolvimento do corpo. Sejam eles um só grupo de pessoas ou 2 grupos de pessoas distintas, desde que as 2 características destes dons estejam presentes na vida da igreja. A igreja precisa dos apóstolos, a igreja precisa dos profetas, a igreja precisa dos evangelistas, a igreja precisa dos pastores, mestres, ou, como você queira, pastores e dos mestres. Os apóstolos são caracterizados pelo desejo de abrir trabalhos, implantar igrejas em lugares não alcançados. Suas mensagens consistem quase sempre em lançar os fundamentos da fé. Os profetas, estes são caracterizados por mensagens de correção e de desafio à igreja, e às vezes de motivação, com o fim de levar a igreja a viver o evangelho no dia a dia da vida. Os evangelistas são caracterizados por mensagens que sempre anunciam o amor de Deus pelo pecador, mensagens que apontam a obra de Cristo na cruz. Os pastores, mestres, são caracterizados por uma mensagem que inspire em toda a igreja um cuidado uns pelos outros e um ensino mais profundo da palavra de Deus. Ensino que vise levar os cristãos a se libertarem do domínio do pecado, tanto do pecado individual como do pecado que se faz através das estruturas sociais, que visa levar o cristão a poder responder de maneira correta às perguntas de seu tempo. Ensino que busca tornar o cristão apto para viver no mundo e ser agente do reino de Deus no mundo. Em nossas igrejas, muitos irmãos, possuidores destes dons, se encontram em diversos ministérios. E talvez na grande maioria são chamados por outros nomes, como missionários, professores. Talvez o mais comum em nossos dias sejam líderes de célula, líderes de louvor, líderes ministeriais. Não importa o nome que é dado, mas é importante que percebamos estes dons na vida daqueles que os possuem, para evitarmos de exigirmos deles mensagens e ações que não fazem parte do presente, do dom que receberam de Deus. Conforme o verso 12, nós percebemos 2 características semelhantes nestes 4 dons, ou 5 dons, conforme você opte, e percebemos também um objetivo comum. Embora os dons possuam diferenças entre eles, contudo possuem 2 características semelhantes. Primeiro, todos visam o aperfeiçoamento dos santos. Isso significa que todos os dons que mencionamos possuem a característica de ensinar algo aos membros da Igreja de Cristo. Este ensino varia conforme o dom. A forma de ensino varia conforme a característica de cada pessoa. Contudo, todo ensino que estes que receberam estes dons da parte de Cristo visa o aperfeiçoamento dos santos. E a segunda semelhança é que, ao visar o aperfeiçoamento dos santos, eles também buscam ajudar os santos
a melhorar o desempenho do serviço do qual foram chamados por Cristo. Isso significa dizer que eles querem, por meio do ensino, aperfeiçoar os santos para que eles desenvolvam melhor o chamado que Cristo deu a eles. Então estes homens separados por Deus para o ensino, eles trabalham para ajudar os cristãos, os membros da igreja, a se encontrarem no corpo de Cristo, para exercerem a função deles dentro do corpo, da melhor maneira possível. E o objetivo que eles possuem em comum é que o corpo de Cristo seja edificado. Todos visam a edificação do corpo. Ao buscar aperfeiçoar os santos e ajudá-los a melhorar o seu desempenho, eles estão trabalhando todos com o objetivo único de edificar o corpo de Cristo. E quando nós pensamos na edificação do corpo de Cristo, estamos falando de um trabalho que faz com que todo o corpo cresça em maturidade, conforme as palavras do apóstolo Paulo no verso 13 e 14 deste texto. Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Você já se encontrou dentro do corpo de Cristo? Você já percebeu qual é o seu dom e como você pode contribuir para que o corpo de Cristo seja edificado? É importante que você saiba qual é o seu lugar dentro da comunidade de Cristo. Temos um problema quando alguém busca ocupar um lugar do qual não foi capacitado por Deus para ocupá-lo. Esse problema gera outro, pois quem está fora do seu lugar, ele não abençoa todo o corpo com o dom que ele possui, e também acaba ocupando o lugar de um outro que deveria estar naquele lugar. Também temos um problema quando alguém que é reconhecido pela igreja com um determinado dom não é respeitado por alguns membros da igreja. Se você não respeita alguém que foi reconhecido pela igreja com aquele dom, que foi dado a ele então a autoridade para exercer aquele dom, você de certa forma está dizendo para que o olho, seja você pé, mão, boca, mas você está desfazendo de um membro do corpo. E todos os membros são importantes. Eu quero concluir desafiando você a respeitar os dons daqueles que foram colocados na liderança e no ensino de nossas igrejas, para que possamos aprender e crescer por meio deles. E também deixar um segundo desafio. Busque identificar o seu dom dentro do corpo. Preste atenção naquilo que você gosta de fazer. Preste atenção naquilo que, quando você faz, lhe traz prazer. Porque aí está o dom que você possui. E é aí que o Espírito Santo irá potencializar você para o benefício do corpo de Cristo. Deus te abençoe.